Boa noite a todos, fráteres, sorores, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início às nossas atividades do dia de hoje. Queremos agradecer a presença de todos, mas antes de nós darmos início às nossas atividades, nós gostaríamos de dar alguns lembretes. O tempo previsto para essa palestra de hoje é de 1h20, né? Durante as apresentações, como boas práticas do fórum, vocês já conhecem um pouco da ferramenta, né, do aplicativo. Se precisarem, após a palestra, após a apresentação, mandarem suas perguntas, só clicar no ícone aqui de mais, aqui embaixo, vai aparecer uma telinha e vocês vão poder lá escrever no bate-papo, ok? Para quem usa o desktop, a ferramenta muda um pouquinho, mas o funcionamento é mais ou menos da mesma forma. Então, como boas práticas, né, o microfone vai permanecer, nós permaneceremos com os microfones fechados durante a palestra, e caso o seu microfone seja aberto no final, para a parte de perguntas, né, e respostas, seja rápido e breve em seus comentários e fale apenas os assuntos realmente pertinentes ao tema do dia. Faça agradecimentos por escrito no chat, né, para agilizarmos a participação de todos e enviaremos ao palestrante posteriormente. O que é importante saber na palestra do dia de hoje? Esta atividade ela está sendo gravada para registro nos arquivos da MORC e da GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam em ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter suas imagens expostas podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos também a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e à pesquisa da palestrante e não representa a a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, pedimos que realmente utilizem o chat para deixar seus comentários e, se forem chamados, abriremos para a participação de todos. Sendo assim, nós vamos explicar um pouquinho, como é uma palestra aberta, nós temos aí amigos, né, da MORC, não só fráteres e sorores, a missão e o propósito da Ordem antes de iniciar nossas atividades. A Ordem Rosa Cruz Amorque, ela é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar a seu estudante uma vida harmoniosa, que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mister, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para o profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria, ela foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. As aplicações e destes ensinamentos, ela realmente está ao alcance de toda a pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Sendo assim, desejo a todos uma excelente palestra e passo a palavra agora à nossa sora Liliane. Boa noite, amigos, fratres, sorores. Boa noite a todos que estão participando conosco pela primeira vez e a todos que vêm acompanhando semanalmente as atividades da loja Rosa Cruz Campinas Amorque. Reiteramos os nossos sinceros agradecimentos. Nós, Rosa Cruzes, iniciamos sempre nossas atividades com uma invocação. Preparemo-nos. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, neste momento e sempre,
proteja-nos e conceda-nos tuas bênçãos. Faz de cada um de nós um instrumento de tua paz e de tua luz, a fim de que possamos ser agentes do bem a toda a humanidade. Que assim seja. A palestra de hoje tem como tema o mito de Osíris. Os mitos nos falam de verdades perenes e nos dão chave para a compreensão do universo, dos homens, dos grandes mistérios da vida. O mito de Osíris é uma metáfora do caminho espiritual que leva à iluminação. O mito nos fala da capacidade transformadora da experiência humana, do nosso desejo de evolução e do poder do amor. A palestra de hoje será proferida pela Sora Ivani Raro Martins, graduada em Psicologia e Farmácia Bioquímica, mestre em Ciências Farmacêuticas, especialista em Neuropsicologia, Terapia Familiar e Terapia Cognitivo-Comportamental. No momento, atua como psicóloga clínica e anteriormente no setor da educação. É membro da MOC e da TOM. Agora passo a palavra a Sora Ivani. Bom, boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Tá? Eu agradeço o convite da MORC Loja Campinas para falar desse assunto com vocês aqui hoje. É um assunto muito bonito e espero que vocês gostem, tá? Então, vamos começar. Bom, nós vamos falar sobre o mito de Osíris, Ísis, Horus e Sete. Tá? É um mito egípcio e tem mais ou menos 6.000 anos. Eu usei como referência para fazer essa palestra várias fontes. Eu usei inicialmente o site da Presença e Harmonia, que é um site da MORC, usei o site da Nova Acrópole, que é um site de filosofia, usei 2 livros de Joseph Campbell, que é um estudioso de mitologia, e um livro de Eduard Edinger, que é um estudioso de psicologia junguiana. Tá? Espera, deixa eu mudar aqui. Então, inicialmente, vamos falar o que são mitos e por que estudar os mitos. Os mitos são histórias muito antigas, que vêm de civilizações antigas. Este mito aqui tem aproximadamente 6.000 anos. Uma atenção nesses mitos é por que eles não desapareceram. Uma história, se fosse uma simples história, uma história de 6.000 anos deveria ter desaparecido, mas não desaparece, nem esse, nem vários outros, porque esses mitos, eles falam de verdades perenes, que não desaparecem nunca, e que são reconhecidas como verdade, em todos os tempos, em todos os lugares. E esses mitos, eles nos dão chaves para compreender o universo, as pessoas, os grandes mistérios da vida. Todos os mitos, eles trazem algumas ideias, As ideias são o centro do mito, E, além dessas ideias que cada mito traz, eles também nos falam da cultura,
dos povos que deram origem a esse mito. Né? Então, esse mito, que fala preferencialmente da vida de Osíris, né? A vida de Osíris teve 3 fases que nós vamos reconhecer aqui: purificação, regeneração e iluminação. Então, vamos falar um pouco da genealogia de Osíris. Quem é Osíris, né? Então, aqui nós temos o deus Ra, que é o deus principal, este daqui, né? O deus Ra, ele é o criador do universo. E esse deus Ra, ele emanou de si 2 filhos, 2 deuses, filhos gêmeos, que foi Shu e Tefinu. Eles sempre emanavam filhos gêmeos, porque esses filhos gêmeos representam polaridades complementares. Um era complementar ao outro. Shu era a vida e Tefinu era a ordem. Tá? A ordem, a vida só poderia existir na presença da ordem. Por isso os 2 vieram juntos. Shu e Tefinu emanaram de si 2 filhos também complementares. Geb, que é terra, e Nut, que é abóbada celeste. Tá? Veja que Geb não era o deus da terra, era a própria terra. No Egito, tudo era vivo, tudo era Deus, tudo era vivo. Então, a terra era um deus, era o deus Geb. E o céu, toda a abóbada celeste que nós vemos, também era um deus, era a deusa Nut, né? Não que a Nut comandasse o céu, ela era o próprio céu. E Osíris nasce desse casal, terra e céu. Ele também nasce como uma dupla. Ele, Osíris, Ísis é a irmã e a esposa de Osíris. Eles nascem juntos. E tem também mais 2 filhos que nascem juntos, Nefte e Sete. Tá? Então, Osíris era filho da terra e do céu. Né? Então, aqui tem uma imagem muito linda, né? Que nós temos aqui o Geb, que é a terra, e a Nut, que é o céu. Né? E aqui no meio nós temos Shu, que é o pai deles. Né? Então, nós estamos falando que esses 2 deram origem, né, ao Osíris. Olha, outra figura de Geb e Nut. Né? Então, quando nós falamos que Osíris é filho do céu e da terra, nós estamos falando em mitologia que ele é um ser duplo, que ele tem uma parte dele é da terra e uma parte dele é do céu. Tá? Estamos falando de um ser dual. E os egípcios acreditavam nisso. Eles acreditavam que nós somos seres duais. Tá? Então, eu vou contar a história primeiro, a história tal como ela aparece, né, nos arquivos, né, nas pinturas, nas escritas das pirâmides, e depois eu vou interpretar. Osíris e Ísis estão entre os primeiros deuses da mitologia egípcia. Né? Ele era filho de Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Né? E, como eu falei, isso é uma metáfora para dizer que ele era uma pessoa dupla, um ser dual. Osíris era casado com Ísis, ela era esposa e irmã dele. Segundo o mito, Osíris viveu nos primórdios do Egito, né? Quando o Egito ainda não estava constituído como um estado, e existiam nômades nessa região. Era formar naquela região moravam nômades. Então, Osíris, primeira coisa que ele fez, assentou os nômades, né? E ele ensinou agricultura, ensinou música, ensinou tecelagem, né? Ele foi um faraó como não existia antes. Ele era uma pessoa nobre, esclarecida, inteligente, um excelente administrador. Né?
E, graças aos seus ensinamentos, o Egito se constituiu como Estado e prosperou. Tá? Então, nesse ponto, a história se confunde com a mitologia, né? Quem foi Osíris? Né? Porque ele era uma pessoa muito diferenciada. Ele sabia agricultura, ensinou agricultura para quem não sabia agricultura, né? Ensinou muita coisa para quem não sabia. Então, fica aí essa pergunta, né? Quem foi Osíris? Né? Agora, aqui está Osíris e Ísis, a esposa dele. Agora, Osíris tinha um irmão que se chamava Sete. Esse irmão era extremamente invejoso e ciumento. Ele queria ocupar o lugar de Faraó, ele queria ser o Faraó, né? Então, ele preparou uma armadilha para o irmão. Ele matou o irmão dele, ele matou Osíris, para poder ficar com o trono. Então, vamos ver como é que ele matou Osíris. Ele preparou uma armadilha para Osíris. Ele resolveu dar uma festa, convidou todo mundo, inclusive Osíris. E, para essa festa, ele mandou fazer um sarcófago, que era um caixão, onde se colocavam os mortos. Ele mandou fazer um sarcófago exatamente do tamanho de Osíris. E, na hora da festa, ele fez um desafio para os convidados. Ele disse que quem coubesse no sarcófago ganharia o sarcófago de presente. Tá? Então, um a um, os convidados foram entrando no sarcófago, né? E ninguém coube no sarcófago. O único que coube perfeitamente era Osíris, né? E na hora que Osíris entrou no sarcófago, Sete rapidamente fechou a tampa do sarcófago e jogou o sarcófago no Rio Nilo. E o sarcófago foi embora. Sete morreu, o Osíris morreu sufocado. Tá? E foi assim que Sete se tornou o faraó do Egito. Ele roubou o trono do seu irmão. Aí Ísis, que é a esposa de Osíris, fica desesperada e vai atrás do sarcófago. Ela quer recuperar pelo menos o corpo de Osíris, né? Então, aqui está, nessa pintura, né? Ela navegando. Ela navega pelo rio, né? À procura do marido dela. E chega uma hora, né? Que ela sente um perfume maravilhoso. Ela sente aquele perfume maravilhoso e ela percebe, então, que ela está chegando perto, ela está se aproximando do marido, né? E ela segue o perfume, até que ela realmente encontra o marido, né? O caixão de Osíris tinha se chocado, tinha encontrado uma árvore, e ele foi barrado pela árvore, e a árvore cresceu em torno dele, né? E um rei que morava por lá viu aquela árvore maravilhosa e ele levou aquela árvore para o palácio dele e colocou a árvore no centro, como um pilar do palácio. Então, aquela árvore que continha Osíris, né, ficou ali servindo de pilar no centro do palácio. E Ísis chega nesse palácio e ela sabe que o marido dela está lá naquela árvore, né? Aqui está. Então, o que Ísis faz? Ela vai pedir emprego nesse palácio. Ela se disfarça, porque ela era linda, né? Ela tinha asas, então ela se cobre e vai pedir emprego no palácio, né? Ela diz que quer servir o palácio. Aí ela conversa com o rei e a rainha desse palácio. Mas ela era muito linda, muito educada, né? Ela era maravilhosa. Então, os reis acham que ela seria uma excelente babá para educar o príncipe, que era um bebê. Então, Ísis é contratada para cuidar do bebê, para ser babá desse bebê.
ela começa a cuidar do bebê. E o que acontece é que rapidamente ela se apaixona pelo bebê. E ela resolve dar um presente para esse bebê. Ela resolve transformá-lo num ser imortal. Ela era uma maga, ela sabia fazer mágicas. Então, ela começa a fazer uma mágica para transformar esse bebê num ser imortal. Ela coloca fogo no bebê. O fogo era para queimar a parte mortal. Enquanto ela coloca fogo, ela sobrevoa, né, o berço do bebê. Nisso que ela está fazendo a mágica, chega a rainha no quarto. E quando ela vê aquela cena, ela acha aquilo um absurdo. O que é isso? O que está acontecendo? Né? E manda parar tudo. Aí Isis tem que se explicar. E ela então explica que ela é a esposa do faraó e que o faraó está preso, o corpo dele está preso naquela árvore. Então o rei fala: o que você quer? Ela fala: eu quero o corpo do meu marido. O faraó entrega o corpo para ela, né? E ela vai embora. E o bebê, o príncipe, não se torna imortal, né? Porque a mágica não foi concluída. Né? Aí Ísis leva o corpo de Osíris de volta para o palácio, né? E rapidamente Sete fica sabendo que Osíris voltou. Então, dessa vez, ele toma uma decisão definitiva. Ele pica o corpo de Osíris, ele corta o corpo de Osíris em 14 pedaços e joga um pedaço para cada lado da terra. Né? Aí Ísis fica totalmente desesperada, né? Totalmente desesperada. Ela acha que ela não vai conseguir recuperar o corpo de Osíris. Mas, mesmo assim, ela pega o barco dela, né? E vai, e vai, e vai pelo Rio Nilo. E ela consegue achar 13 partes do corpo de Osíris. Fica faltando uma, né? Que é o falo. Ela não acha o falo de Osíris. Então, ela traz de volta aqueles pedaços de Osíris para o palácio, né? E aí ela começa a fazer um processo mágico, né? Ela pega um pano branco e vai juntando todas as partes de Osíris, vai amarrando tudo. Enquanto ela amarra as partes de Osíris, ela vai fazendo uma mágica. Então, essa mágica, ela recebeu dos céus. Foi o céu que ensinou ela a fazer essa mágica. Então, Ísis faz o primeiro processo de mumificação do Egito. E o primeiro ser mumificado é Osíris. Tá? Tanto que esse processo de mumificação também se chama osirificação. Tá? Mas aí, Osíris, então, quando ela faz esse processo, acontece uma coisa muito interessante. Ela, através do processo de mumificação e das mágicas que ela faz, ela consegue trazer Osíris de volta à vida, né? Ele ressurge, ele vive novamente, ele ressuscita, tá? Só que aí ele ressuscita, mas ele ressuscita diferente, né? Ele muda de cor, para começar, ele se torna verde, né? As pinturas, né, egípcias mostram isso, que antes dele morrer, antes do Sete matá-lo, ele era moreno, como todos os outros no Egito. Mas depois que ele ressuscita, ele fica verde, ele muda de cor. E não é só a cor da pele que muda, as vestes dele também mudam. Antes eles usavam aqueles trajes típicos egípcios de um faraó egípcio. Depois ele passa a usar vestes brancas, né? Essas vestes brancas lembram os panos que foram usados na mumificação, mas também pode significar uma pureza, não é? Deve ter um significado simbólico. Ele passa a usar essas plumas no chapéu, passa a usar um chapéu branco, né?
e passa a usar esses dois símbolos aqui, o cajado e o chicote. Esses símbolos, eles eram povos também pastores, né, que criavam animais. O cajado, ele é usado para atrair o animal, para direcionar o animal. E o chicote também é usado, mas para punir o animal, quando o animal sai da rota que o pastor determinou, não é? E esses símbolos também pode significar, né? Assim, o cajado atrai e o chicote, quando ele é acionado, ele espalha, né? Como o Osíris foi um excelente faraó, né? Assim, esses instrumentos podem significar que ele espalha a sabedoria e, ao mesmo tempo, ele atrai todos para si. Depois de Osíris, todos os faraós que vieram também utilizaram esses símbolos. Esses símbolos se tornaram os símbolos da realeza. Tá? Mas aconteceu algo. Nesse momento que ele ressuscita, né, ele não volta a governar o Egito, porque quem estava governando o Egito é Sete. Sete estava governando, né? Então, e Sete vai continuar governando até que alguém o tire de lá. Osíris, ele tinha voltado, mas ele vai para outro lugar. Ele já tinha feito o que ele tinha que fazer no Egito. Ele vai governar outro lugar, um lugar muito maior que o Egito. Ele vai embora, ele sai do Egito e ele vai para o mundo espiritual. E ele vai dirigir o mundo espiritual, que, segundo os egípcios daquela época, estava desorganizado. Então, Osíris foi para o mundo espiritual para organizar aquele mundo e preparar o lugar para todos os outros que ressuscitassem depois dele. Estando no mundo espiritual, ele cria o tribunal de Osíris, né? O tribunal. Esse tribunal era o seguinte: todas as pessoas que morriam iam para esse tribunal de Osíris. E esse tribunal tinha duas etapas. Na primeira etapa, era a etapa das confissões negativas. O que era isso? Alguém apresentava para a alma do morto, era a alma do morto que estava lá, né? 42 situações consideradas erradas, mas que aqui na Terra as pessoas usualmente fazem. E o morto tinha que falar se ele tinha feito ou não. A resposta ideal é que ele falasse: isso é errado, isso eu não fiz. Então, perante aquelas 42 situações consideradas erradas, o morto tinha que falar: isto é errado, isto eu não fiz. Se ele falasse 42 vezes essa negativa, ele era admitido na segunda etapa do tribunal, senão ele já era eliminado. Na segunda etapa do tribunal, tinha uma balança de 2 pratos, olha, ela está aqui representada. Num prato, a deusa Maat, que é a deusa da verdade, da justiça, colocava uma pena. E no outro prato, o morto colocava o coração dele, né? Se o coração dele fosse puro, né? Então o coração ficava mais leve que a pena. E ele seria então admitido no mundo de Osíris, nesse mundo espiritual de Osíris. Mas, se o morto não fosse puro, o coração dele seria mais pesado que a pena. Então, ele não seria admitido no mundo de Osíris. Ele era jogado para ser devorado por animais. Tá? Então, Osíris instalou o tribunal de Osíris. Tá?
enquanto Osíris, depois que Osíris ressuscitou e ele estava no Egito com a esposa Ísis, eles conceberam um filho, Horus. Apesar de Osíris não ter mais falo, através de processos mágicos, Ísis conseguiu conceber esse filho Horus, né? E Osíris foi embora, foi para o mundo espiritual, e Ísis ficou cuidando de Horus, né? E Horus era forte, era um menino bonito, e ela foi cuidando dele. E Horus estava destinado a ser o herdeiro de Osíris, né? Ele estava destinado a ser o faraó do Egito. Mas quem era o faraó do Egito naquele momento era Sete, que tinha roubado o trono de Osíris, né? Então Horus vai falar com o Deus Criador e fala para ele: eu sou o legítimo herdeiro, eu tenho direito a esse trono, né? E o meu tio roubou o trono de mim. Aí o Deus Criador permite que ele lute com Sete, né? Lute com Sete para reaver o trono dele. E aí Horus começa a lutar com Sete. E eles lutam muitas vezes, né? Muitas, passam muito tempo lutando. Até que, finalmente, Horus ganha de Sete, né? Numa dessas brigas, Horus perde o olho direito, tá? E o olho era muito importante para Horus, porque ele tinha que ficar olhando a hora que o Sete ia chegar, porque o Sete, né, o Sete queria destruí-lo. Então, o olho de Horus era aquele olho, por isso que ele tem o rosto de falcão, né? O olho de Horus era o olho de um falcão, para ele enxergar tudo, para ele enxergar a hora que o Sete estava chegando, né? E ele perde um olho, e esse olho vira um símbolo, né? É o olho que tudo vê, é o olho de Horus, né? Mas tem um detalhe, apesar de ele ter ganhado a luta com o Sete, ele não pode matar Sete, porque o Deus Criador proibiu. Ele fala, não, o Deus fala, Sete não morre, Sete continua vivo e Sete continua comandando a minha barca, tá? Então, Sete não morre. Horus se torna o faraó do Egito, né? E ele se torna um grande faraó, tá? Ele consegue unificar o Alto e o Baixo Egito. Então, essa é a história. Então, agora eu vou interpretar essa história, tá? Como que a gente interpreta os mitos, né? A linguagem do mito é totalmente simbólica. Tudo é um símbolo, né? E os vários deuses que aparecem nesse mito são ideias que existem fora e dentro de nós, né? Fora e dentro de nós. E essas ideias são responsáveis pelo nosso diálogo interior, tá? Em psicologia, a gente chama essas ideias de arquétipos, né? Os vários arquétipos que existem dentro de nós. Mas a gente pode entender arquétipos como ideias, como tendências, como elementos diferentes que existem dentro de nós. Então, todos esses deuses que eu citei, o Osíris, a Ísis, o Sete, o Horus, né, são ideias. E nós temos todas essas ideias dentro de nós. Vou dar um outro exemplo, né? Num conto de fadas, que tem o príncipe e a bruxa, né? O príncipe nobre e a bruxa malvada. Nós temos esses dois elementos dentro de nós. Nós temos um lado nobre dentro de nós, que é o príncipe, e temos um lado malvado também, que é a bruxa, tá? Então, para interpretar os mitos, a gente usa esse tipo de raciocínio. Todos esses deuses, né, são elementos que existem dentro de nós.
tá? O mito de Osíris pode ser considerado uma metáfora do processo de amadurecimento espiritual. Vocês vão ver, conforme a gente vai contando a história, que Osíris vai amadurecendo, ele vai se transformando durante a história. A história começa com os dois irmãos, não é? Sete e Osíris. Em mitologia, quando aparecem dois irmãos, esses dois irmãos significam duas polaridades de um mesmo ser, né? Duas faces de um mesmo ser, né? Então, no começo da história, Sete, que é o irmão ruim, mata Osíris, que é o irmão bom. Então, nós podemos interpretar essa parte da história como, neste momento da história, neste momento da vida de Osíris, né? O lado ruim de Osíris, o lado não virtuoso de Osíris, sufocou o lado virtuoso, tá? Porque Osíris morre sufocado, né? Então, o lado não virtuoso sufocou o lado virtuoso, tá? Se vocês conhecerem um pouco de mitologia, vocês se lembram que existem vários mitos que aparecem dois irmãos, um bom e um ruim. Caim e Abel é um exemplo. Hércules é outro exemplo. No mito de Hércules, o mito começa com Hércules, ele era um assassino e louco. E, ao mesmo tempo, ele tinha um irmão perfeito, maravilhoso, né? Então, podemos pensar que esses dois irmãos, Sete e Osíris, significam as duas partes, duas polaridades de um mesmo ser. Bom, aí Sete coloca Osíris num ataúde de madeira, né, e joga no rio, né? Essa metáfora, né, Osíris preso num ataúde de madeira, totalmente imobilizado, é a metáfora da alma presa no corpo, né? A alma que caiu na matéria. Depois que a alma cai na matéria, não tem jeito, ela tem que viver, né? Tem que viver esse propósito, né? E aí, esse ataúde, né? Osíris dentro da matéria, Osíris fechado no caixão, é levado pelo rio Nilo, e navega, e navega, e navega. No Egito, a vida do Egito girava em torno do rio Nilo. O rio Nilo era a vida, né? Porque o alimento vinha do rio, a irrigação das terras, tudo vinha do rio. Então, navegar pelo rio Nilo é uma metáfora de viver. Então, Osíris navegou, navegou, ele viveu, né? E essa é a fase que nós chamamos de purificação. Ele vivendo na matéria, né? Aí a esposa vai atrás dele, né? A esposa vai atrás dele. E chega uma hora que ela sente aquele perfume delicioso, né? E ela encontra ele. Ela encontra o marido preso numa árvore, né? Então, a história deixa bem claro que essa árvore, ela estava no centro do palácio. Ela não estava nem numa ponta nem na outra, ela estava no centro do palácio, né? Ela era um pilar, né? Por pilar, a gente entende uma estrutura forte, que aguenta a si mesmo e aguenta outras estruturas, né? Então, essa figura da árvore no centro de um palácio é uma figura que lembra a mandala. Mandala é um símbolo do nosso aparelho psíquico, tá? A mandala, ela é um círculo, o símbolo, né, mandala, é um círculo, e no meio desse círculo tem um ponto. E o significado da mandala, né, do círculo com ponto no meio, somos nós somos o círculo, né? O nosso aparelho psíquico é o círculo. E no meio
né? É aquele ponto, o lugar mais íntimo do nosso ser. E neste lugar mais íntimo é o lugar onde existe a habilidade da pessoa encontrar Deus, onde existe a possibilidade. Quando a pessoa mergulha no mais fundo do seu ser, existe a possibilidade de ela encontrar Deus. Então, este símbolo da mandala significa isso. E o fato de Osíris estar no centro de um palácio, né, significa que ele chegou ao centro de si mesmo. Tá? Essa simbologia do palácio e do centro, ela é muito usada, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o corpo é o templo da alma, né? Então, é essa simbologia do palácio, é a mesma. Não sei se vocês conhecem Santa Teresa d'Ávila, que foi uma santa do século XVI, uma freira católica, e ela usou essa mesma simbologia. Ela comparou o ser humano a um castelo, porque naquele tempo existiam castelos, né? E bem no centro do castelo estaria Deus. E esse centro era protegido por 7 círculos, 7 muros em formato de círculos concêntricos. E para se chegar até Deus, as pessoas deveriam, então, ultrapassar essas etapas para chegar no centro. Tá? Então, esse símbolo é um símbolo muito forte e é um símbolo universal. A mandala é um símbolo universal, né? Então, citar a mandala neste mito, né, significa que Osíris, sim, ele depois de navegar muito, depois de viver muito, ele conseguiu chegar no seu centro, no seu eixo. Um outro símbolo muito forte que aparece aí é o símbolo da árvore, né? Essa árvore não é qualquer árvore. Vocês, né, o mito já deixa claro que ela soltava um perfume delicioso e que Ísis achou o marido por causa do perfume, né? Essa árvore é um outro símbolo muito forte. Ela é a árvore da vida, que também é um símbolo universal. A árvore da vida existe em todas as culturas, né? No Oriente, no Ocidente, Norte e Sul, todas as culturas têm a árvore da vida. Na nossa cultura judaico-cristã, nós também temos a árvore da vida, né? Na história de Adão e Eva aparece a árvore da vida. A árvore da vida está lá no Jardim do Éden, né? E se vocês se lembrarem, né, como ela é citada, eu vou lembrar para vocês. Depois que Adão e Eva comeram um fruto, um anjo protege a árvore com uma espada, protege a árvore da vida com uma espada, e fala que ele está protegendo a árvore da vida para que Adão e Eva não comam dos seus frutos, pois caso eles comessem, eles poderiam ter vida eterna. Então, a árvore da vida é um símbolo, né, que em todas as culturas significa um lugar de união do céu com a terra. É um lugar de união do homem com Deus. É o lugar onde Deus emite, né? Ele solta a sua energia, o seu alimento espiritual para alimentar a humanidade. Tanto que a árvore da vida no Jardim do Éden era exatamente isso, né? Ela estava num lugar onde Deus e os homens conviviam, né? E ela tinha um fruto, né, que se fosse comido daria a vida eterna. Então, o fato de Osíris ficar parado nessa árvore, a árvore o envolver e a árvore estar no centro do palácio, também é uma metáfora que ele chegou nesse lugar, que ele chegou na árvore da vida, né? A árvore da vida, centro do palácio, ele chegou nesse lugar muito especial, né? Ele teve uma experiência mística, ele teve um contato com o divino.
tá? Então, significa que ele teve uma experiência muito especial, né? E essas experiências modificam a pessoa, né? Ele foi profundamente modificado, ele começou a sofrer, né? Foi modificado por essas experiências, né? Mas aí ele sai desse lugar, a esposa então tira ele desse lugar, né? Ele volta para o palácio, depois o Sete destrói o corpo dele, joga fora, a esposa vai de novo, recolhe os pedaços e reconstrói o corpo dele, tá? Juntar os pedaços também é uma metáfora do processo de expansão de consciência. Quando você junta pedaços desconexos, quando você consegue juntá-los, você obtém um novo sentido e a consciência se expande. Vou dar um exemplo simples. Uma faculdade. Quando a gente entra na faculdade, tem várias matérias que a gente não sabe para que serve, né? E está tudo muito esquisito. Não sabemos para que servem aquelas matérias. Mas aí a gente vai cursando e vai compondo, vai juntando essas matérias em torno de um eixo, né? E no final de tudo, tudo fica muito lógico, a consciência se expande e a gente tem uma nova profissão, né? Houve uma expansão da consciência. Então, juntar pedaços é uma metáfora de expansão da consciência, tá? Nós também, isso acontece conosco também, né? No nosso aparelho psíquico, nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente. Cada vez que a gente transforma um pedacinho dessa parte inconsciente em consciente, a gente ganha consciência, a gente fica sabendo mais coisas, não é? E isso é muito bom, ganhar consciência é um processo muito bom. Então, esse juntar os pedaços é uma metáfora do processo de expansão, de ampliação da consciência. Então, é isso que está acontecendo com Osíris, né? Ele já teve uma ampliação de consciência lá quando ele ficou na árvore, quando ele chegou no centro dele mesmo, né? E aqui, juntando os pedaços, mais expansão de consciência. Não, uma outra coisa que acontece nesse pedaço da história, né, é a perda do corpo. O Sete, antes de juntar os pedaços, né, o Sete corta o corpo dele, o Sete destrói o corpo dele. Em mitologia, esta parte é muito importante, porque nós nos identificamos com o nosso corpo. Se alguém nos pergunta, quem é você? Nós pensamos no nosso corpo. Eu sou meu corpo, né? Esse corpo faz parte de nós, né? E a mitologia tá dizendo outra coisa. Sete matou Osíris e Osíris voltou. Sete destruiu o corpo de Osíris e Osíris voltou. Então, a mensagem é muito clara. Osíris não é só esse corpo. Osíris é mais coisa além desse corpo. Tem mais do que o corpo, né? Então, nesse momento da história, esta parte de destruir o corpo e a pessoa continuar viva, significa que essa pessoa, no caso Osíris, entendeu que ele era mais do que o corpo, que existia, ele não era só corpo, era uma expansão da consciência, outra expansão da consciência, né? Ele ampliou ainda mais a consciência dele, tá? Essa metáfora da morte e ressurreição, porque ele morre e ressuscita, né? Essa simbologia da morte e ressurreição significa o nascimento de uma nova consciência, né? Quem morreu, na realidade, não foi Osíris, foi o velho Osíris, a consciência antiga, limitada de Osíris. Depois que ele passou por várias experiências, né?
ele teve uma ampliação de consciência. Então, essa ressurreição é o nascimento de uma nova consciência. O Osíris antigo, com aquela consciência antiga, morreu. Ok? Então, esse é o mito, tá? É uma expansão. Osíris passa por uma expansão de consciência e o nascimento de uma nova consciência. Então, agora vamos estudar esses 4 personagens, né? Quem é Osíris? Né? Osíris é a ideia do eu sou. Quem é eu sou? É aquele que permanece além do tempo. Osíris é a nossa parte imortal que almeja crescimento. Né? Osíris é aquela parte de nós que quer sair do caixão, que quer encontrar a árvore da vida, que quer ir para o mundo de Osíris. Né? Nós temos esse Osíris dentro de nós. O Osíris dentro de nós é a nossa parte imortal, que deseja a luz, né? Que procura a luz. E quem é Ísis? Né? Nós falamos que todos os personagens do mito são elementos que nos habitam. Né? Quem é Ísis? O símbolo de Ísis é um símbolo muito forte, que também aparece no mundo inteiro. Ísis é o símbolo da grande mãe. O que é essa grande mãe? É a matéria. Né? A matéria que dá origem a todo o universo. Quem deu origem ao universo? A matéria. A matéria, ela dá à luz, o universo. Ela forma todos os astros, o Sol, a Lua, a Terra. Tá? Então, Ísis é a grande mãe, ela é a matéria. E, ao mesmo tempo, ela é amor, porque todo o universo é preenchido, não existe vácuo no universo. Todo o universo é preenchido por matéria, né? E então, Ísis preenche tudo, ela une tudo. Ísis é essa metáfora do amor, aquela que dá a luz e, ao mesmo tempo, une tudo. Tá? Ela une tudo ao redor de um centro, que é o amor. Na história, assim, o papel de Ísis assim, é o próprio amor, né? Ela navegando no Rio Nilo atrás do marido uma vez, navegando atrás do marido outra vez, né? Ela amarrando os pedaços do marido para fazer ele viver, ela tentando dar vida eterna para um nenê, não é? Então, Ísis é a própria metáfora do amor, é o amor puro. Tá? Bom, então nós podemos dizer que Osíris é a meta, é o lugar onde a gente quer chegar, e Ísis é o caminho, né? O encontro com Osíris seria a iluminação, né? O encontro com Osíris seria estar neste lugar que Osíris está hoje, né? Que é este mundo espiritual. Esse é o objetivo, chegar até Osíris, né? Mas como se chega até Osíris? É por Ísis. Ísis é o caminho. Nós chegamos até Osíris através da matéria e do amor. Osíris é a meta e Ísis é o caminho. Tá? Numa parte do mito, aquela que ela encontra o marido por causa do perfume maravilhoso, né? Osíris, eu falei que Osíris é a nossa parte imortal, é a nossa alma. E Ísis é a matéria. Então, a alma e a matéria se encontram. Existe uma atração, é quase que uma fatalidade que elas se encontram, né? Elas se atraem e sempre se encontram. É quase como uma fatalidade, a matéria e a alma se encontrando. Né? Numa parte do mito, né, é uma parte muito bonita, que ela se apaixona pelo bebê, né, o filho do rei, e ela resolve dar um presente para o filho do rei, né? Ela resolve transformá-lo num ser imortal.
né? E ela põe fogo na parte mortal, né? Mas aí chega a rainha e manda ela parar. Então, também de acordo com os princípios de interpretação do mito, nós temos todos esses elementos dentro de nós, né? Nós temos dentro de nós um Deus que quer a nossa evolução, que quer nos transformar num ser imortal. E temos também dentro de nós essa rainha que fala, não, pode parar, do jeito que está, tá bom, eu não quero mais, né? Então, são os dois opostos que existem dentro de nós, algo que nos puxa para cima e algo que deixa do jeito que está bom, né? O mito fala disso, né? E quem é Horus, né? Horus, ele é um ser dual, porque ele é filho de Osíris, né, que representa a parte imortal, a parte espiritual, e ele é filho de Ísis, que representa a matéria, né? E ele foi concebido no momento que Osíris já não tinha mais falo. Então, podemos pensar, né, que esse Horus é um legado, é um tipo diferente de filho, né? Esse filho tem a missão de lutar com Sete para resgatar a sua condição de filho do rei. Ele é filho do rei, mas ele precisa provar que ele é filho do rei, tá? Controlando Sete, né? Então, Horus representa a humanidade, representa nós, neste momento da nossa evolução, né? Neste momento, nós temos que lutar com Sete. Nós estamos sempre divididos entre o bem e o mal. Não temos como escapar, né? E lutar com Sete, né? Onde é que está o Sete, né? Será que ele está do lado de fora? Será que ele está do lado de dentro? Está em todos os lugares. O Sete que está dentro de nós é a nossa parte não virtuosa, né? Com a qual nós temos que lutar. É a bruxa dentro de nós, né? É o Sete dentro de nós. E nós temos que lutar com a luta é interna, nós temos que lutar com este lado pouco virtuoso dentro de nós, né? E transformá-lo. Matar não dá para matar, porque Sete não morre, mas dá para deixar sob controle, que foi o que Horus fez. Ele controlou Sete para poder governar, né? Ninguém governa a parte de fora se antes não governar a parte de dentro. É fundamental a gente governar a parte de dentro, né, para conseguir governar a parte de fora. Sete é a figura do mal, né? Só que em mitologia, o mal e o bem coexistem, eles fazem parte do todo, né? O mal tem que existir. Sete é a prova, é o obstáculo, mas ao mesmo tempo, Sete é aquele que faz o homem crescer. Se não houvessem obstáculos, nós ficaríamos inertes, não faríamos nada, não é? Os obstáculos têm que existir para que a gente consiga evoluir. Então, o Sete é uma parte necessária. Ele está dentro de nós, está fora de nós, são as provas, os obstáculos, as dificuldades, né? Que às vezes a gente acha que é muito ruim, né? Mas ele tem que existir e ele não morre. Não adianta, Sete não morre. Sete fica na minha barca. Tá? Então, aí nós temos a trindade egípcia, né? Osíris, que é a alma, Ísis, que é a matéria, e o encontro desses dois provoca o aparecimento da terceira unidade, né? Que é Horus, que somos nós, que somos seres duais, filhos que temos alma e que temos matéria, né? Essa é a trindade egípcia, né? Então, esse é o mito, né? Esse é o mito e a interpretação do mito. Aqui tem o último slide, né? Que mostra essa trindade num lugar muito especial, que é na árvore da vida, né? Que é o quarto elemento, né? Que é Deus, né? É o encontro dessa trindade com Deus, né? Então, esse mito, né? Apesar dele ter 6.000 anos, né? Ele fala
da presença, né, desses arquétipos, desses elementos, desses deuses dentro de nós, esses deuses que nos habitam, né, e que provocam, né, esse diálogo dentro de nós. Tá? É um mito muito atual, eu acho. E para completar, né, já que eu falei de um mito que tem mais ou menos 6.000 anos, eu trouxe uma frase de um líder, né, americano que foi assassinado, mas que combina muito com o mito e também é muito atual. É uma frase de Martin Luther King. Olha o que ele fala. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. E ainda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Então, ele está falando de evolução aqui, não é? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito, né, a presença de vocês aqui. Muito obrigado e paz profunda. Parabéns, Soror. Excelente apresentação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agora nós podemos passar aqui as perguntas e aos agradecimentos. Realmente maravilhosa a sua interpretação, né, nos faz refletir com sinceridade, né? Quando a gente fala em mitos, né, a gente remete sempre ao passado, mas a Soror conseguiu trazê-lo ao presente. Sim. Por isso que eles são eternos, né? Eles são perenes. Eles não morrem, os mitos. Chagas Ramos quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Frater Chagas, aqui no chat, por favor. Boa noite. Frater, eu preferia que o Frater fizesse pelo chat. Momento. Obrigado. Enquanto isso, né, enquanto ele faz a pergunta aqui, nós temos alguns agradecimentos. A Cíntia Borges, né, boa noite, obrigada. Sérgio Filho, excelente aula, gratidão, paz profunda. Marilza Silva, boa noite, paz profunda. Edno Fernandes, excelente palestra, obrigada, Soror. Isa Raro, parabéns, excelente aula. Aí tem uma pergunta da Quinha Luísa Oliveira. Dentro de nós, o que significa a falta do olho de Horus? Bom, a simbologia do olho de Horus é o olho que tudo vê, porque Horus tinha que estar muito atento, porque a qualquer momento Sete podia aparecer para destruí-lo, né? E nós temos que ter esse olho de Horus também. O olho de Horus tem que fazer parte da gente, o olho de Horus também, porque nós também temos que ficar atentos, né? Porque Sete pode aparecer a qualquer momento, não é? E a nossa vida é sempre, né, entre o bem e o mal, a gente sempre tem que combater essa parte de nós, né? Esse sete dentro de nós. Não sei se é isso que o Frater perguntou, não é? Tem uma outra pergunta, que é daquele Frater que ia se pronunciar, ele faz a seguinte questão. Quero saber sobre a relação da Trindade egípcia e a Trindade cristã, se dá para fazer essa correlação. Eu acho que dá, de alguma maneira dá, né? A Trindade egípcia, a gente está falando de alma, corpo, né? E a união das duas nasce um terceiro elemento, que é a consciência, nós como seres conscientes, né? Agora, a Trindade cristã, não sei, Pai, Filho e Espírito Santo? Não sei. Talvez você pudesse falar mais sobre isso, Antônio Carlos. Eu acho que não é uma relação assim tão direta, não me parece que a correlação seja ligeiramente diferente na minha interpretação. Sim, eu também sinto isso, que é outra trindade, né? Mas o mundo mitológico, ele é cheio de trindades, né?
mesmo na religião budista tem a trindade dele, na religião hinduísta também tem a trindade. Então, essa trindade egípcia significa isso, a alma, o corpo se unindo para dar nascimento à consciência, né? As pessoas conscientes, a humanidade, como nós. Continuando aqui, a Soror Maria Ivone, parabéns, Soror, pela sua belíssima apresentação. Paz Profunda, Vilarinho, cidade de Vilarinho, loja Goiânia. Ivone Vilarinho. Obrigada. Marisa A1 Marchetti, obrigada pelo convite e apresentação brilhante. Silvio T. Siqueira, parabéns, Ivani. Chagas Ramos, Chagas, ele é do capítulo Teresina de Piauí, o que fez a questão pedindo se a gente conseguia correlacionar as duas trindades. Aí a Cristilene Leão agradecendo, gratidão. Valéria Matar, parabéns e gratidão. Soror Ivani, bela explanação, baseada inclusive na psicologia analítica sobre o mito de Osíris, a integração do self, gratidão. Aí já é a linguagem de vocês mesmos, né? Paz profunda. Aí a Kátia Belarmino, né? Paz profunda, gratidão. Terezinha Milanês, gratidão. Uma rosa. Soror Ivani por compartilhar conosco toda a pesquisa e conhecimento. Excelente palestra. Marila Duzi, gratidão. Soror, ótima interpretação do mito. Agora tem uma pergunta do Paulo Jesus. Gostaria de saber por que Osíris ressuscita na cor verde, por favor. Bom, isso assim, não se sabe por que a cor verde, mas cor significa vibração, né? Então, antes de ele morrer, né, ele tinha uma vibração, passou por muitas experiências, houve uma ampliação de consciência, e aí ele mudou de vibração. É assim que eu entendo, que a mudança de cor significa uma mudança de estado de consciência. Mesmo porque essas histórias elas foram contadas através de pinturas, escritos também, mas também através de escritos, pinturas, e eles tinham que mostrar, de alguma maneira, que houve uma mudança de consciência. Eu acho que a cor aí faz parte, né? É um símbolo da consciência. Continuando aqui, o Frater Chagas, ele agradece, obrigado. A Kim é novamente grata pela palestra, parabéns. A Rita Berezovski, gratidão pela excelente explicação sobre as metáforas da mitologia egípcia. Eduardo Belcurso, Pronaus Limeira, parabéns, Soror, excelente apresentação, bastante elucidativa e esclarecedora. Paz profunda. Marlene Camargo, Ivani, querida amiga, sou apaixonada por mitos. Maria Ivone, novamente, boa noite a todos e muito obrigado por estar com vocês neste momento. Marlene Camargo, amei sua palestra. O venerável mestre da loja Campinas, Frater José Luiz de Souza, boa noite a todos e a todas. Soror Ivani, como sempre, brilhante em sua explanação. Ficou muito claro esse assunto complexo, expansão da consciência, gratidão. Regina Pereira, muito obrigada pelo ensinamento. Fátima Regina, ótima palestra, Soror, parabéns. Daniel Camargo, parabéns, Soror, bela explanação, fraternal abraço. Marlene Camargo, novamente, eu costumo usar como metáfora que temos em nós a bela e a fera. Elci Fernandes, parabéns, Ivani, ótima palestra. Reginaldo Santos, como sempre, Ivani traz ótimas aulas. Uma pergunta. Ísis, como símbolo do amor e da matéria, nos dias de hoje a matéria e o amor têm sido questionados. Podemos fazer essa correlação? A matéria e o amor têm sido questionados. A matéria está aí, né? Eu acho que o amor, né, ele está sendo muito confundido com a sexualidade, né? Não é isso. A Isis está falando o símbolo desse amor, união, né? Esse amor construtivo. Sexualidade é uma outra, né? Então, eu acho que, neste momento, o amor, assim, não está tendo muita expressão, né?
fora das famílias. Dentro das famílias ainda tem muita expressão. Paulo Jesus agradece, obrigada. Maria de Lourdes Lescano, da loja Guarulhos. Parabéns, Soro, por sua explanação, muito bem colocada e bem clara com as comparações, feitas muito sábias e pertinentes. Muito obrigado, paz profunda. Ivani, acabaram-se aqui os comentários, né? Mais um aqui. Valéria Matar. Contribuição à discussão. Segundo o livro da GLP, a vida espiritual no Egito Antigo. A cor verde de Osíris tem a ver com a cor da vegetação, a agricultura, o plantio, aos quais ele estava ligado, assim como Ísis simbolizava o rio Nilo. A complementaridade também da natureza egípcia com as cheias do rio Nilo, possibilitando o cultivo e assim vai. Muito obrigado, Soro Valéria, pela adição que você fez aqui à nossa palestra. Muito obrigado. Então, Soro, nós vamos partir para o encerramento. Mais uma vez, agradecemos. O José Aparecido está com a mão levantada. José Aparecido, quer falar poderia dar uma palavra? Coisa? Pode falar, José. Quem pediu a palavra? José Aparecido? Só um minuto. Então, José Aparecido, tem a palavra, pode falar. Não sei, aconteceu alguma coisa. Bom, enfim, vamos continuar aqui, vamos partir para o encerramento. A senhora quer falar mais alguma coisa antes do encerramento? Quero agradecer a presença, né? Novamente agradecer a presença de todas vocês. E eu sou a pessoa sempre a mais privilegiada, né? Porque quando eu preparo essa matéria, eu aprendo muito. Né? Então, agradeço a todos vocês, a Loja Campinas, essa oportunidade. Então, nossos próximos eventos. Nós vamos ter no dia 17 do 11, no dia 10 do 11, relaxamento e harmonização com o Frater Paulo Silas. Aqui no evento mensal, está aqui 29 do 10, mas na verdade é final do mês, é o último domingo do mês. Eu errei, 29 do 11, né? 29 do 11. Dessa vez passa, viu? Tá e bom. A próxima palestra que nós vamos ter é o místico do mito da caverna pós-moderno, com o Frater Leonardo Bastos, ex-mestre da Epitada Rosa Cruz Campinas. Então, acompanhe-me numa invocação, fechem os olhos. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão. Abandono-me em tuas mãos. Ficou mudo, Frater. Ficou mudo? Ficou. Totalmente? Sim. Vamos novamente. Eu já sei o que aconteceu, desculpa. Então vamos lá. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, abandono-me em tuas mãos. Faça comigo o que quiseres, e seja o que fizeres, eu te agradecerei e continuarei sempre grato. Que apenas tua vontade seja feita em mim e em todas as criaturas. Em tuas mãos eu confio meu espírito, eu o dou a ti com todo o amor de meu coração. Que assim seja.
Está encerrado Que assim nossos seja. trabalhos de hoje. Assim seja. Estou encerrando a gravação de hoje. Gratidão, maravilhosa palestra.